Francisco e Clara o nome do Hum. Eu filme. só conheço Explica isso assim Irmão Sol, Irmão primorosamente. Lua. Não, não. Eu vou pedir para Não, Ai, André, agora estou na dúvida, mas vou eu acho que comentar, não. Acho que é Francisco e Clara. vou hum, comentar com o Ítalo para ele vir na próxima, só para contar essa história para gente, então. não, em resumo, o que que é? Na Idade Média se considerava que a virada do dia não era meia-noite, era o pôr do sol, como os judeus a consideram. E como o Isso. Francisco morreu no dia 3 após o pôr do sol, na Idade Média foi considerado que já era dia 4. Mas pro nosso calendário de hoje em dia, que vira noite, vira o dia meia-noite, na verdade ele morreu dia 3, entendeu? Ah, Hum, é isso? re- foi resumido de 30 segundos, deu pra entender? Foi. Ótimo. Tá Na ótimo, verdade, ele morre dia 3, mas é. tá ótimo. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso estudinho de hoje? Vamos. Vamos. Então, vamos. Semana passada, tô escutando a minha voz no celular do mozinho lá na sala. Semana passada, engraçado ficar escutando a minha voz lá. Semana passada, nós paramos. Deixa eu ver. Ah, falar nisso, deixa eu lembrar vocês. Lembrar não, né? Comunicar a vocês que hoje eu vou conseguir postar todos os vídeos que estão pendentes do nosso estudo lá no YouTube. E eu tomei um susto, porque parece que foi ontem que eu sentei para ajeitar tudo, mas, gente, como que os nossos dias correm, né? A gente fecha os olhos, abre, meu Deus do céu. Eu falei com o André hoje, tomei um susto quando eu vi a quantidade de vídeo que estava pendente lá no nosso estudo. Mas hoje, quando a gente terminar a irradiação, já trabalhei todos os vídeos, né? Já fiz o trabalho de botar a vinheta e tal, e vou postar lá hoje, tá? Então, podem assistir depois, quem quiser rever. Bom, é, nós paramos aqui, nesse trechinho, né? Onde Saulo começou ali a perseguição e foi à casa do caminho para prender Pedro, né? Para prender todos que lá estavam. E lembrando que Estevão já está preso, né? E chegando. Elane, é melhor Ah, fazer a prece antes de começar. Não que seja obrigatório, mas. vamos fazer então? Eu ia deixar para o final, mas vamos fazer É. então. Desculpa, não sabia. Então Eu achei que faz, tinha esquecido. pode fazer então. Tá bom, vamos lá. Pai, rogamos sua permissão para a abertura dos nossos estudos. Que o Senhor inspire a nossa querida Elane. Que o Senhor, se use da boca dela, da palavra dela, para nos tocar. E que nós, Pai, tenhamos corações e mentes abertas para o conhecimento da noite de hoje. Que esse conhecimento possa se transformar em boas sementes em nossos corações. Que tenhamos um ótimo estudo, que assim seja. Desculpe interromper. Ou seja, imagina, mano, eu que agradeço Obrigada. você. Se você É que eu foi, achei que tinha esquecido, é por isso que eu não sabia que você. se você foi tocado, intuído para fazer a prece, é porque precisava. Eu que te agradeço, viu? Então, a gente, semana passada, né? Aí a gente parou nesse ponto. A gente até chegou a discutir algumas questões da atitude de Tiago, né? E a gente viu que Emmanuel disse que ele não estava fingindo naquele comportamento dele, mas que ele de fato trazia ainda muitos dogmas, né? No sentido daquilo que se aceita sem pensar sobre, né? Sem questionar é, sobre, é, sobre os costumes que ele trazia do povo, né? Que ele estava ali acostumado, dos judeus, enfim, de achar que os livros não, as anotações, tinham inspirações superiores, né? Inspirações de Deus, ali a matéria que eu estou dizendo, né? Não o texto, não espiritualizado, mas ali mesmo a matéria, os pergaminhos, né? Enfim, ele acreditava muito nisso. E até hoje a gente tem um apegozinho, né? A determinados amuletos, né? Determinadas
objetos que a gente se apega ali e coloca naqueles objetos ali a representação da nossa fé. Até hoje. Eu tenho amigos espíritas que acendem vela até hoje, né? Nenhuma crítica para isso, né? Nenhuma crítica. Eu acho que todo instrumento que serve para você facilitar a sua conexão não está errado, né? Mas desde que você compreenda a razão daquilo que você faz, né? Então, a gente parou nesse momento aqui. A gente leu tudo, né? Vamos dar uma lida. A atitude de Tiago não traduzia fingimento, consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtudes santas. É isso que eu quis dizer. Ele achava que os livros sagrados estavam tocados de virtudes santas, não pelo conteúdo das mensagens, mas o próprio livro, né? Na expectativa do cárcere, atemorizava-se com um perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. Então, ao contrário dos outros discípulos, ele ainda estava um pouco refratário ali a abrir seu coração com coragem, né? Até aquela fé que significa entrega, aquela comunhão verdadeira, que significa entrega, né? O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Ele ainda deixava o medo tomar conta do seu coração. Aquele medo que os discípulos foram tomados, né? Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, eles sentiram um temor gigantesco. Quando Jesus retornou e se mostrou para eles, isso significou para muitos o fortalecimento da sua fé. Mas alguns permaneceram refratários e ainda amedrontados com as perseguições, que não eram fáceis, tá? O sacrifício, afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo, quem ficaria para superentender as obras começadas. Apego ali, né? Outra história bonita de Francisco, que a gente lembra nesse trecho, né, André? Francisco, quando estava prevendo que estava chegando a hora da morte dele, já estava muito adoentado, ele foi desabafar com Clara, dizendo da preocupação dele, de como que iria ficar a obra dele, dos frades, né, depois que ele se fosse. E aí a irmã Clara virou para ele e disse para ele que ele estava muito apegado. E aí a gente ouviu falar que Francisco estava apegado, causa até uma estranheza, né? Imagina para o próprio Francisco. Clara falar para ele assim: você está muito apegado. Aí ele, mas como apegado? Ele falou assim: que obra sua? A obra não é nossa, a obra é de Deus. Certamente sem você a obra vai continuar, porque a obra não é nossa. E é mais ou menos, né, o que a gente poderia falar aqui para Tiago nesse momento, né? Falar, meu irmão, a obra é de Deus, né? Não é nossa. Pode seguir teu caminho que a obra vai continuar. O mestre expirara na cruz e naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo esperava os verdugos que se aproximavam. Então, está esperando ali uma situação miraculosa, né? Um socorro ali. Então, a gente leu esse trecho semana passada. Hoje, a gente vai partir daqui. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aterrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos da tradição. Então, se esse era o argumento principal dele, de combate aos inimigos da tradição, e ele se depara ali com Tiago, numa atitude de total entrega à tradição, né, dos judeus, de joelhos, professando ali a antiga lei.
se dedicando à leitura. Então, ali causou um impacto em Saulo, né? E agora, o que eu faço? O que está acontecendo? Aí ele vira para Tiago e fala: mas você não é amigo do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta. Gente, eu acho que eu pulei alguma coisa. Vocês estão tendo a mesma impressão? Ou não? Quem está com o livro acompanhando aí, está seguindo? Não pulou nada, não, amiguinha. Tá tudo certo. Tá certo, não pulou, não. Tá, então vamos lá. Então, obrigada, amores. É impressão minha e tal. E aí ele pergunta: mas você não é amigo do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. E aí Saulo ficou perturbado com aquilo, né? E foi inteligente, né? Da parte de Tiago, foi inteligente responder isso. Ele vai dar outra resposta inteligente também. Mas que escolheis? O que você escolhe? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? Aí ele vem com uma resposta mais inteligente ainda. A lei é a primeira revelação divina. E de fato é, né? A lei de Moisés é a primeira revelação. A do Cristo a segunda. E qual é a terceira? A doutrina, gente. Tudo bem. A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Ante a resposta que o desconcertava, de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fica em paz. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes, ou seja, contribuiu para que ele reafirmasse ainda mais em seu coração aquele pensamento que ele tinha, o apego à lei, né? A seu ver, por o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Pronto, fechou no coração dele essa ideia e aí ele ficou mais apegado ainda a esse talismã, né? Uma palavra muito bem colocada ali por Emmanuel, né? Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí a sua origem. O que Emmanuel está falando? Os historiadores, né, os estudiosos dos textos fora do espiritismo, dizem, né, alguns, que ele era apegado, né, que Tiago era apegado ao fanatismo, porque ele mantinha, né, e depois a gente até já comentou aqui, mesmo no Paulo Estevão mais para frente, a gente vai ver algumas discussões de Tiago já com Paulo, né, sobre algumas questões que ele não abria mão, da cultura dos judeus, ele não abria mão. Então, isso tem alguns trechos de Atos, né, André? Fala um pouquinho sobre isso que a gente conversou já, que demonstra isso. Então, daí os estudiosos tiram, e lógico, estudiosos não tiram isso do texto de Emmanuel, né? Aqui do Paulo Estevão, infelizmente, porque se eles pegassem Paulo Estevão para estudar, eles iam sacramentar várias dúvidas dele, mas não é isso, né? É dos textos mesmo, de Atos dos Apóstolos, né? Onde lá tem algumas colocações onde ele demonstra essa afeição muito grande dele por alguns dogmas que ele não conseguiu se livrar. Quer falar, André? Não, eu só queria comentar que quando a gente olha com a cabeça do século XXI, parece meio estranho. Mas tem que lembrar que nesse contexto não existia uma separação entre judaísmo e cristianismo, ainda não existia essa distinção. A doutrina do Cristo veio como um update, né, uma atualização, digamos assim, né, apesar que ele fala que não veio destruir a lei, da lei de Moisés. Então, faz sentido o que o Tiago está defendendo, né?
porque ele entendia que a base de Jesus estava bem assentada sobre o judaísmo, né? Então tinha que perseverar nas práticas judaicas, né? Enfim, outros, sobretudo Paulo, depois posteriormente, vai entender, né, que precisava sair desse contexto um pouco judaico, né, para conquistar outros lugares do mundo, que a mensagem do Cristo não era só para aquele povo, né? Mas eu tô dizendo isso porque senão a gente começa a enxergar Tiago como um vilão, mas não. A gente acho que tem que entender também qual a mentalidade da época, né? De que ele tinha, enfim, né? Sim. Muito bem lembrado, amiguinho. De fato, Algum de nós consegue imaginar? A gente está estudando um livro, a história de Paulo entre linhas, né? Que a história do cristianismo vem da própria doutrina tem Paulo como uma lápide. Alguém imagina Paulo sem o judaísmo? O conhecimento que ele possuía como doutor da lei o faz ser o apóstolo dos gentios. É justamente todo o conhecimento que ele possuía do grego, do romano, do judaísmo, de toda a cultura da civilização que hoje nós chamamos antiga, é que dá a ele a grande característica de ser o homem que ele foi e significa para tudo que a gente está fazendo aqui, porque sem Paulo a gente não estaria sentado aqui fazendo absolutamente nada. A gente ia estar olhando as estrelas e procurando algum significado no que acontecia quando o sol nascia e o sol se punha, porque a gente já está perdido no tempo e no espaço. Ah, sim, alguém viria? Alguém viria, mas talvez teria demorado um pouquinho mais, porque Paulo o homem que foi o homem que ele foi, né? Em função de toda a cultura que ele assimilou. Então, Tiago é o exemplo daquele determinismo divino utilizado fora da inteligência, da fé raciocinada, né? Ele precisava racionalizar apenas a fé dele. Era um conhecimento e um amor que ele ainda não possuía, mas que no decorrer do livro nós vemos lá no final e depois, né, na vida de Tiago, que ele conseguiu racionalizar essa fé, né? Que é aquele cara que coloca a cabeça, não, pode colocar a cabeça dentro da boca do leão, né? Como eu ouvi esse exemplo de um palestrante. Porque Deus vai te salvar. Aí tu vai botar a cabeça na boca do leão? Não é assim. A gente raciocina. A nossa conexão com Deus vem dele nos dar a inteligência suprema e o amor infinito. E nós retornamos para ele com a mesma coisa. O pouco de inteligência que possuímos e o amor que possuímos, a gente retorna para ele. Não é botando a cabeça dentro da boca do leão, nem achando que o fato dele ter se ajoelhado é um talismã e que lei nenhuma é talismã para nada, né? muito bom. Isso aí. Alguém? A Ana. André tinha levantado a mão, abaixou? Pode falar, amigo. Tem tempo. A Não, Ana tá com a mão levantadinha eu ia também. comentar, baseado no que a Juliette falou, né, que o que Paulo entendeu é que, mesmo nas leis mosaicas, que anteriormente ele era tão apegado quando era doutor da lei, ele entendeu que tinha as leis de um tempo, né, que era para Moisés controlar aquele povo, né, são as leis humanas, mas também tinha as leis divinas, né, que aí sim, Paulo se usa, né, como para assentar-se a sua doutrina, enfim. Talvez o que Tiago não conseguiu é fazer essa distinção, né, para ele tudo era importante. Então, toda a questão ritual, seja, por exemplo, da circuncisão, que a gente vai ver que vai gerar um conflito mais para frente, a questão dos alimentos puros ou impuros. Para Tiago era muito natural, né? Ele nasceu nesse contexto. Jesus era judeu, Jesus também era circuncidado, enfim, então para ele era muito lógico, né? Vamos continuar nessa mesma linha. Se o mestre seguiu esse caminho, vamos seguir também, né? E aí tiver mais para frente que eu tô tentando defender Tiago, porque quando eu olhei eu também fico um pouco com raiva dele, né? A gente vai entender que o Thiago também faz esse meio de campo. Vai ter um momento de perseguições que o Thiago, se não fosse o Thiago fazendo esse meio de campo, dialogando ali com o Sinédrio, com o pessoal do templo, talvez a casa do caminho teria fechado e só continuou aberta porque Thiago faz esse meio de campo. Simão Pedro teve que fugir, João teve que fugir, todo mundo teve que fugir.
E Tiago permaneceu fazendo esse meio de campo, né? Sim, Enfim, acho que é era a missão importante. dele também, né? Isso que você está falando é importante. Depois eu vou comentar, depois Tá da bom, Ana. vai lá, Ana. Fala, Ana. Pois é isso mesmo, né, André? Alguém tinha que continuar. Imagina se ele fosse preso e se todo mundo. Quem ia continuar? Já até falamos isso, né, Elane, na semana Isso, passada. isso. Era a missão dele, ele tinha que dar um jeito de ficar. E aquele foi o jeito que ele deu de ficar, porque ele não sabia como, mas aí foi na intuição de se, né, de se apegar justamente à lei, que ele era um judeu. Mas, né, aqui, puxando aqui, né, um ganchinho do que a nossa amiga falou, esqueci o nome dela, Juliette. Juliette, é isso mesmo, né, que é tão certo quanto ela falou, né, que se hoje nós temos esse estudo, nós somos cristãos, agradeçamos a quem, gente? Agradecemos ao Paulo, né, porque o Paulo ele pôde entender, porque naquela época, se eu estiver errada, me corrija aí vocês, porque naquela época o judaísmo era os únicos que acreditavam em um só Deus. Eles acreditavam em um só Deus, eles receberam a missão, mas eles não entenderam a missão, que a missão, se eles sabiam que, né, que só havia um só Deus, então eles começaram a se julgar melhor, porque os outros povos adoravam vários deuses, adoravam a vários deuses, e eles sabiam que só tinha um Deus, mas eles recebiam, né, as premonições, recebiam as coisas, mas eles guardavam para eles, guardaram séculos e séculos e séculos. O Velho Testamento lá ficou dentro do judaísmo, eles não trouxeram o que eles sabiam, eles guardaram debaixo ali dos cofres. O Paulo, que trouxe do Velho Testamento e pôs junto com o Novo Testamento a Boa Nova, ele trouxe, tanto é que lá todas as coisas que está lá do Velho Testamento, né, que fala de Deus, que fala da lei, que fala tudo, ele trouxe. Ele não trouxe aquilo que não somava. Então, foi graças a ele que hoje, como a Juliette bem falou, que nós estamos aqui, porque foi ele que teve essa força, né? Como o André falou, é a missão dele, de colocar tudo aquilo junto. Ele precisava ser aquele doutor da lei, ele precisava ter todos aqueles ensinamentos que ele tinha para conhecer todas as leis, para depois ele fazer o que ele fez, trazer para nós, desmiuçar e trazer para o povo, que o judaísmo, os judeus em si, guardaram centenas e centenas. Eles não trouxeram as mensagens para o povo, guardaram para eles, não foi isso? Eles se fecharam em si, né? Eles tinham a missão de divulgar esse Isso. entendimento que eles já tinham de um Deus único, e aí eles acabaram se fechando entre eles. Isso está lá em A Caminho da Luz, né? Eles não divulgaram, eles esconderam. Aí foi por isso que quando veio, né, É, é, muito bom. Ricardo quer falar. Fala, Ricardo. Boa noite. Sem atrapalhar o estudo, posso ler um trechinho de um artigo que saiu naquela revista internacional de Espiritismo? Eu estava até Claro. com ela aqui. É agora. O nome do artigo é O Gigante do Evangelho. E um dos tópicos do artigo tem assim: por que Jesus escolheu Paulo de Tarso? E esse pedacinho eu achei muito interessante. Para aquela fundamental missão, Jesus precisava de um homem culto que falasse o grego, o latim e o hebraico e pudesse pregar em todos os lugares conhecidos. Nenhum dos 12 discípulos tinha tal preparo. Além disso, ele era um cidadão romano e podia viajar por todo o império com todos os direitos que eram inerentes ao seu passaporte. Obrigado. Caramba, Ricardo, muito bom. Ricardo resumiu aí, ó, tudo que vocês estavam falando sobre o Paulo, né? Obrigada, Ricardo. Gente, é exatamente isso, né? Claro, é óbvio, a espiritualidade, né? Deus, Jesus, né? Eles não agem de qualquer jeito, imagina, né? A gente não tem capacidade de alcançar, eu costumo brincar, o algoritmo da espiritualidade em nossa vida. E imagina nessa grande empreitada que foi o início
da divulgação do Evangelho do Cristo, né? Não poderia ser diferente. Então, sim, né? Saulo foi muito bem preparado já desde antes de encarnar. Todos eles tinham um potencial muito grande, todos os méritos, né, e as possibilidades de colocar adiante essa missão que Humberto de Campos muito bem fala lá na introdução do Boa Nova, né? Lógico que cada um teve como nós temos, nosso livre-arbítrio de escolher por aquele caminho, né? Então, Saulo demorou um pouquinho, a gente está vendo essa trajetória dele, demorou um pouquinho para despertar. Tiago, né? Tá demorando um pouquinho para despertar. A gente demora um tanto, a gente já está 2000 anos tentando despertar, né? Então, eu ia falar, quando o André falou assim, a gente fica com raiva do Tiago. Eu falo assim, eu já senti raiva, mas hoje em dia eu compreendo que cada um tem o seu momento, cada um tem os seus apegos, cada um tem as suas dores, né? Cada um tem os seus medos, e isso tudo precisa ser respeitado, né? E Tiago está aqui nesse momento dele de apego à lei, de apego a professar o judaísmo da forma como ele entende. André muito bem falou que isso era muito forte na vivência deles, então é normal, é difícil a gente pensar com a nossa cabeça o quanto isso era forte na vivência deles, né? E isso a gente precisa levar em consideração. Então, isso tudo. E lógico, acho que a Ana também falou e a Juliette falou, da importância, o André também falou, da importância de Tiago ter permanecido ali na casa do caminho. Isso também foi importante, né? Então, quem sabe isso talvez não foi também uma intuição, né? Esse ato dele também foi uma intuição da espiritualidade para que isso acontecesse, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso tudo e sem julgar, né? Como a nossa amiga lá do nosso estudo humildinho, a Silvia, falou semana passada, eu estava fazendo uma colocação, e ela falou assim, olha, isso é julgamento. Eu falei assim, é mesmo, julgamento, não vamos julgar não, né, André? André riu. É julgamento, a gente precisa olhar e não julgar, mas perceber o quanto de nós tem nesse comportamento, né? Isso é o mais importante. Mas, sem dúvida, o que vocês falaram da importância de Saulo, eu falei isso lá na introdução desse estudo, né? No primeiro dia do nosso estudo, eu falei da importância desse grande discípulo que foi Paulo de Tarso. Ó, a E a Juliette gente vê que tem uma rede, né, por trás. Tem a importância de Paulo, mas por trás de um Paulo, olha quanta gente já viu. Desde a da mãe, né, o pai, né, de Gesiel, o próprio Gesiel, a Abigail, os apóstolos, tudo isso vai contribuindo, né? Ninguém tá sozinho, né? Então tudo influencia. Desculpa, Exatamente. te... Não precisa pedir desculpa, amor. Isso tudo, gente, isso tudo foi uma ação grandiosa da espiritualidade para que isso tudo acontecesse, né? Como eu falei, é o início da divulgação da Boa Nova do Cristo, né? São esses que foram enviados lá desde o plano espiritual. E esses são aqueles que a gente conhece o nome. Tem muitos e muitos, como a gente conhece hoje, vários espíritos que vêm em missão que a gente nem conhece o nome, mas que fazem obras gigantescas, né? Então, sempre é a espiritualidade agindo, sempre. Então, vamos lá, muito bom a colocação de vocês, viu? Então, Saulo deixou ele ali quieto e falou que nele ninguém precisava prender, que ele ia ficar livre. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair quando, de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Olha o que Emmanuel coloca ali. Ele viu a cena que mais o haveria de se impressionar. A gente já falou aqui outras vezes, o Amado, se eu não me engano, citou isso algumas vezes aqui, de uma forma muito pertinente, que acontece nas nossas vidas também. A gente está vendo aqui acontecer com Saulo, quantos chamados sutis,
o nosso irmão recebeu. Né, amado? Mais um, olha, senti o coração tocado com aquela cena daqueles órfãos, daquelas viúvas, daqueles doentes desesperados, chorando, sem saber o que ia acontecer com eles ali com a prisão de Pedro, que representava um pai para eles. Mais uma vez, Saulo recebe um chamado sutil, né, amado? É isso mesmo, né? Eu acho assim, né, que o Saulo, ele vinha de surpresa em surpresa, né? Porque esse encontro com o Tiago aí, naquela situação, aquilo foi eu a vejo assim, como uma grande intuição que o Tiago recebe, né? E porque é quase uma repetição de Estevão lá no Sinédrio, né, quando está se defendendo, né, as respostas que o Estevão dá para ele, né, e deixa desconcertante, né, e do mesmo jeito agora ele se encontra na mesma situação, né, então ele vai se encontrando parece que cada passo que ele dá de encontro ao cristianismo, né, ele vai tendo uma surpresa que vai deixando ele cada vez mais boquiaberto, né? E até o grande encontro que ele vai ter, não é? Sim, certamente. E assim somos nós, né? Quantos pequenos chamados durante o dia nós temos, durante a nossa vida nós temos, né? E a gente deixa passar às vezes, a gente não abre o nosso coração, a gente não deixa penetrar, né? Mas assim como Saulo, todos nós teremos o dia do despertar. Mais cedo ou mais tarde, o despertar chega para todos. É a lei de progresso, né? Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai. Anciãos trêmulos osculavam-lhes as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha, debulhada em pranto. Meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. E aí Pedro fala: Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. Gente, quando eu reli essa frase hoje, eu tive que mandar mensagem para o André, né? Falei, André, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, irmãozinho. Vou ao monte. O que vocês entendem disso? Gente, isso é profundo, tá? Só digo isso para vocês, isso é profundo. Bom, meu irmãozinho querido, que apesar de ser o aniversariante, me deu um presente hoje, que foi o texto de Emmanuel, onde Emmanuel comenta. Eu vou passar a palavra para o André falar. Eu falei para ele, você vai falar sobre isso. Eu posso arriscar dizer alguma coisa? Pode, meu amor, pode falar. Bom, tem vários montes na história de Jesus, né? O Gólgota, onde ele desencarnou, o monte onde ele pregou o Evangelho, fez o sermão dele, né? Enfim, o Monte das Oliveiras, onde ele orou para Deus, para pedir forças, porque estava chegando a hora dele. Enfim, tem vários montes aí. E esse monte aí pode ser o Gólgota ou a questão pode ser uma questão assim dele estar subindo a Jesus, ele vai dar o testemunho dele, entendeu? É nesse sentido aí. Chegou a hora dele dar o testemunho dele. Muito bom, Bia. É exatamente isso. Olha que bonito. O André, ele fez um estudo. Onde foi esse estudo aqui, amigo, que você me mandou? Ele me mandou o slide do estudo inteiro. O NEP da Federação de Pernambuco, que é esse que a Ana estava comentando no início. É de sábado cedo. Porque o André passeia pelos NEPs do mundo, né? Então, no NEP de Pernambuco, né? Federação de Pernambuco. Federação Espírita de Pernambuco. Olha só.
Ele comentou nesse estudo um texto de Emmanuel, onde Emmanuel comenta, que está lá no Fonte... Está onde no Fonte Viva? Peraí. Está no Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel comenta um trecho que está no Evangelho de Mateus, na passagem que a gente chama de o sermão profético. Lá no sermão profético, tem um versículo, não vou ler inteiro, porque o sermão profético tem 31 versículos, né? Mas tem um que Jesus, dando lá as instruções, né, e fazendo o sermão dele, das grandes tribulações que viriam, ele fala assim, ó, este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, e agora o trecho que a Emmanuel comenta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E aí, né, eu comentando com o André, falando, será? E o André falou, sem dúvida. Quando Simão Pedro aqui fala que vai ao monte, ele estava se referindo a esse ensinamento do Cristo, que tem como simbologia isso que a Bia falou. Subir a montanha tem o simbolismo de ascensão para o divino, né? Da subida para estar mais próximo de Deus. É o testemunho, né? É quando você sobe para se encontrar com Ele, né? Fala aí, amiguinho, André, um pouquinho. Não, a Bia, parabéns, Bia, é isso mesmo. A gente precisa entender que na literatura em geral, né? E não precisa ser bíblica, não. Mas sempre houve esse simbolismo, né? Das montanhas serem habitação dos deuses, né? Por estarem mais próximos dos céus. Tem muita na mitologia. E no povo hebreu também não era diferente. A gente lembra na própria escrituras, né? Em vários trechos, né? Como a Bia citou, por exemplo, Abraão subindo o Monte Moriá para poder sacrificar seu filho Isaque, né? Então, também remetendo essa questão do sacrifício, que vai se voltar também na questão do Gólgota, né? O Calvário, como a Bia bem falou. Mesmo Moisés, séculos depois, subindo o Monte Horebe, ou Monte Sinai, né? Para falar com Deus, para receber os mandamentos. O próprio Cristo, né? Subir no Monte das Bem-aventuranças para dar, ou o Monte Tabor para ter aquela questão da transfiguração. Enfim, quando a gente começa em resumo, né? Quando a gente começa a entender que o evangelho vai muito, o evangelho e a Bíblia em geral vai muito além do que está escrito literalmente, mas tem os símbolos, né? A gente vai ver que e os sábios rabinos, né, já sabiam disso. E a doutrina espírita vem resgatar essa questão, né? Que muitos elementos, inclusive as regiões, não só são regiões físicas. Quando fala deserto, monte, vale, enfim, ou uma cidade, não necessariamente está referindo só ao local físico. Aqui não é necessariamente um monte físico, mas ele está falando muitas vezes de um território dentro da nossa alma, digamos assim. Então, nessa mensagem do Emmanuel, por exemplo, que a Elaine falou, né? É assim, subir os montes, né? É como disse a Bia, se levar para Deus, né? Nesse caso aqui para um testemunho, né? Ele vai ser testado, né? Então ele é convidado a ascender, né? A si mesmo, né? Dentro de si mesmo, aos seus montes internos, mais do que externos, né? Aqui no caso é o monte interno que ele está falando. E não sei, a interpretação, pelo menos quando a Elaine me disse, que faz mais sentido para mim, né? Daria para ficar explorando esse tema há muito tempo, né? Porque é um tema muito interessante dos vários símbolos do Evangelho, né? Mas porque quando ele fala vai ao monte, não faria sentido, porque se ele tá indo pra prisão, né? Tipo assim, se ele for monte literalmente, minha opinião, não faz sentido. Para mim, é que ele dá a entender, né, que é muito mais um monte espiritualmente falando, né? A ascensão espiritual, né? Sim. Minha opinião. Olha, fez todo sentido para mim, eu achei belíssimo. E, sobretudo, mais o que ele vai dizer adiante. Olha, André,
E aí pergunta: e se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Aí ele diz: encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Então, olha a certeza do encontro, né? De estar com Cristo e de retornar, porque foi isso que ele viu, né? Foi isso que ele aprendeu, foi isso que ele entendeu. Fala, amiguinha, pode falar. Inclusive a Julieta colocou um ponto interessante que é verdade, né? Os judeus, porque era bem forte naquela tradição judaica, essa questão dos montes e tal, subir o monte, né? Entrar em contato com Deus, né? Enfim. Mas eu queria comentar outro Ah, ponto sim. que eu Peraí, só um gostaria de. minutinho, deixa eu explicar. Peraí, entendi agora. O André tá. Só um minutinho, amiguinho. O André tá falando o seguinte: a Juliette, porque Ah, quem assiste a gravação. desculpa, Deixa eu. verdade. eu- Quem assiste a gravação não vê o que a gente lê nos comentários. Então, deixa eu explicar o que você está falando, que é importante isso. E essa colocação que a Ju colocou aqui. Obrigada, Ju. Ela colocou assim: todos os judeus ali presentes entenderam o que Pedro disse. Isso que é mais incrível. Por que que eles entenderam? Porque isso era um hábito dos judeus, entendeu? Então, de Tanto é que eles nem questionaram, né? Que monte que é esse? Porque eles fato, entenderam. eles compreenderam a mensagem. É o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente não consegue entender determinadas mensagens como eles lá no momento compreendiam, porque faz parte da cultura deles e a gente não faz parte, a gente não conhece essa cultura. Então a mensagem que a gente se esforça para entender, para eles chegava de uma forma muito mais ampla, muito mais entendível. Foi isso. Obrigada, amiguinho. Fala. Obrigada, Ju. Fala. Só uma coisinha, Elaine, só para complementar isso que eu escrevi, rapidinho. Se você pegar o Novo Testamento, ele se reporta a todas as subidas de montes que existem no Velho Testamento. Aham. Todas, sem nenhuma exceção. Por quê? Porque cada subida de monte, ou cada monte citado, momento citado, que tenha um monte no Velho Testamento, está relacionado a um acontecimento ocorrido no Novo Testamento. E isso é simplesmente Maravilhoso. sensacional. Maravilhoso, essa grandeza, essa beleza, isso é Essa sem palavra, não há palavra. inteligência, né? A inteligência, porque a inteligência é suprema. É verdade. Estamos tentando só, né? Estamos Obrigada. tentando, muito Muito bem longe ainda. lembrado. Obrigada, muito bem lembrado. Fala, E, André. e mesmo, e mesmo para descer, né, Juliette? Por exemplo, aquela interpretação da parábola do bom samaritano. Muitos colocam, por que que o homem caiu na mão dos assaltantes? Porque ele descia, ele estava elevado em Jerusalém, descia para Jericó, né? E na interpretação bíblica, Jerusalém é a comunhão com Deus e Jericó é o símbolo da materialidade, né? Enfim, né? Por isso que ele cai. Mas o que eu queria comentar é outra coisa, mudando um pouco de assunto, né? Para mim, esse slide me impressiona o seguinte: a gente estava falando agora muito da transformação de Saulo, o próprio Tiago e tal, mas olha só a transformação de Simão Pedro. Sim, Vamos pensar, há pouquinhos anos atrás, ele era aquele cara ranzinza que julgava todo mundo. Aqui não, aqui ele já é querido por todos, chamado de pai. Há pouco tempo atrás, ele negou o Cristo porque não queria morrer. Passou um pouco, ele já está aceitando morrer em nome do Cristo. Olha a transformação desse Simão Pedro. É um monstro, né? A muito. gente enfatiza muito tipo, Paulo, Maria Madalena, mas Simão Pedro também virou um foguete. Foi. Muito bem colocado também. Aqui é pouco mais de um ano da crucificação do Cristo, né? E olha isso, a transformação em um ano, né? Em um ano. Foi o despertar, né? Mas tem despertar que é assim, né? Tem despertar que é violento. Tem despertar Ó, que a Christian ele- cai com vontade. Tem Simão se despertar transforma mais. Desculpa. Simão se transforma mais. A gente pode talvez pensar que Simão se transforma mais durante esse um ano do que os 3 anos que andou com Jesus, né? Não que não foi importante, é claro, foi a preparação. Mas aí desde então, nossa, virou ascensão pura, né? virou a chavinha, né? Entendeu Virou a perfeitamente chavinha. a mensagem. Muito bom. Olha, hoje a gente está bem, hein? Tô gostando.
Ó, nesse instante, vamos ler só mais esse aqui, deixa eu ver. Vamos ler mais esse. A gente está chegando no fim, e no fim desse capítulo 7, e aí eu prometi para a Ana, não fiz ainda, mas eu vou fazer, Ana, uma propagandazinha que o nosso querido André, aniversariante da noite, vai fazer para a gente um estudo sobre os livros da Bíblia, viu? Sobre a Bíblia em si, sobre os livros da Bíblia. Quando a gente terminar o capítulo 7, antes de começar o capítulo 8. Acho que na semana que vem a gente termina, viu? E aí já na outra a gente já dá para fazer esse estudo. Bom, nesse instante surgiu a figura de Saulo, que regressava, contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, e exclamou irritado: afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram, espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso, que mal se punha em pé, adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Olha, Samônio, para quem não viu o estudo, para quem não lembra, é aquele que Gamaliel se encontrou na casa do caminho e reconheceu como um homem importante da sociedade da época, né? Com muitas posses, inclusive. E aí, Samônio se postou na frente de Saulo e começou: nós precisamos saber para onde vão estes prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarcense, esboçando um gesto de repugnância, que ele tinha hanseníase, né? Lepra no texto do livro. Será possível que um homem da lei tenha que dar satisfações a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da sua situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza: o homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus. Nossa! Quando no exato cumprimento dos seus deveres. Mas nesta casa falam os códigos de humanidade. Para vós eu sou imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Onde a vossa justiça? Credes somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar a sua providência, em sua providência, o carinho de um pai. Outro que já tinha, né, compreendido a mensagem do Cristo perfeitamente em seu coração. Deixa eu ver aqui no chat. Estou lendo aqui o que vocês colocaram no chat. Que é aparentemente uma coisa materialmente ruim, que é a doença terrível, né? Que é a lepra. Olha a curva que esse espírito deu. Se não fosse a doença, esse senhor não estaria aí com essa crença, com essa fé toda, né? Olha que interessante, né? Exatamente. É a dor, né? O sofrimento, a doença, como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que fala o mal e o remédio, né? Quantas vezes... Capítulo 5. Capítulo 5, maior capítulo de todos, né? Do Evangelho. Bem-aventurados aflitos, isso. Bem-aventurados os aflitos, que fala justamente sobre a dor como instrumento de transformação, né? E tem lá um item que fala isso, o mal e o remédio, que para a gente, aparentemente, o nosso mal é um mal, né? Mas, na verdade, não há males que não sejam remédios, de qualquer natureza que seja. Seja uma doença do corpo físico, seja uma vicissitude da vida qualquer. Todos os nossos males são instrumentos para nos mostrar alguma coisa, para nos aproximar de Deus, são instrumentos para a nossa transformação.
Se assim não fosse, Deus não seria um Deus justo e bom, né? Que escolhesse uns para sofrer e outros não. Então, muito bem lembrado. Bom, vamos encerrar aqui então nosso estudo de hoje. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria só falar aí, né, que o André lembrou, se esse senhor, né, ainda fosse o dono de Cesareia, provavelmente ele estaria do mesmo lado do Saulo, não é? Provavelmente ele estaria, porque ele também era um homem de dinheiro, dono de uma cidade, e estava puxando também para o lado dele, o lado dos impostos, essas coisas. Mas olha aí o que a dor fez com esse senhor. Olha a mudança também. É, Era isso, a né, gente, André? O André lembrou é, muito bem. É, muito bom. ele não é dono da cidade, dono de posses na cidade, aí sim. Mas com certeza, Cesareia, é. isso, na cidade, ele Era era um grande muitas proprietário posses, em Cesareia, de posses em Serena, não era proprietário da cidade em si, uma mas cidade com certeza, né? importante. Porque ele estaria com seus próprios interesses, né, Ana? Ele queria, com certeza, defendendo Saulo, com certeza. Bem colocado. Mas olha, nós vamos ver que muitos, a gente vai ver mais um pouquinho adiante agora, aí, nos próximos slides, que muitos se converteram, né? Muitos. Provavelmente sim, alguns como ele, né? Como Samônio foi cometido pela lepra, né? Uma dor imensa. Mas outros que se converteram, as dores dos corações, né? Dos seus corações, a busca, né? Para preencher o vazio, né? A busca pela água que verdadeiramente mata a sede, né? Muitos se converteram. E muitos de posse, né? A gente vai ver. Eu vi. Geralmente mais pela dor do que pelo amor, né? Infelizmente, como no nosso caso, né, Ana? Falando aí do Pedro, né, que você falando do Pedro aí, né, da mudança dele, aí eu lembrei, há algumas semanas atrás, acho que 2 semanas só, eu vi um filme, né, que fala O Último Jantar, é o Último Jantar, é o Pedro contando a história dele, toda a história do encontro, do chamado, ele faz tudo em resumo, até o dia que ele foi preso e a história começa do dia da prisão, até o dia, né, da morte dele. Aí, quando ele converte os 2 soldados, os 2 guardas, gente, é emocionante Legal, a Ana, não história. conheço esse filme. Fala pra Também gente. não. Onde tem? É no Está no YouTube? YouTube. Você quer que eu coloque lá? Coloca o link lá. Quero, por favor. Gente, só de lembrar ainda me arrepio, porque é ele contando a história, sabe? Ele já está velhinho, então ele está lá na prisão, aí na prisão ele faz o resumo de toda a vida dele, o chamado dele, Legal, tudo, André. Eu vou pôr legal, para vocês. Ah, eu legal. quero assistir, sim. Muito Me passa que legal, eu vou assistir. muito legal. Muito Muito bom, muito bom. Obrigada, querida. Amores, vamos encerrar por hoje então, tá? Semana que vem a gente está de volta. Como passou rápido, né, Lani? Vamos esticar esse estudo, Lani? Nós temos a irradiação hoje. Eu sei, amiga, eu sei. Se não fosse a irradiação, a gente esticava, mas a gente está com a irradiação. Não, mas é normal, tudo que é gostoso, a gente fica com gostinho de vontade, né? Vamos então. Quem quer fazer então a nossa prece para a gente encerrar? Eu posso fazer. Vamos lá, vou fazer. Já que eu não fiz no início, eu vou fazer então no final. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama, que tanto nos olha, ter vivo em nossas consciências a sabedoria, a paz, o amor que vem dele. Lembrarmos que estamos mergulhados nesse amor constantemente. Lembrarmos de tantos emissários que nos foram enviados por esse amor sublime do Pai, para nos auxiliar, para nos intuir, para nos ajudar, abençoar as nossas dificuldades, abençoar as nossas dores, abençoar tudo que vem e que seja para a nossa melhora íntima, para o nosso aprimoramento como espírito, para que possamos sair desta vida aprendendo e elevando um pouquinho mais do que aqui chegamos, para que possamos ter força de seguir a nossa caminhada, transpor as nossas dificuldades, as nossas dores, que
cada um trazemos lá no íntimo dos nossos corações, para que possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta, que tenhamos sempre a força viva de recomeçar e recomeçar a cada dia, até cumprirmos a nossa tarefa. Por esses momentos que são presentes em nossas vidas e que recebemos de corações abertos, só temos a agradecer. A espiritualidade que nos ampara, nos auxilia na construção do estudo, a espiritualidade que nos auxilia nesses momentos que estamos aqui reunidos. Agradecer pela luz divina do Mestre querido, que passando por esse planeta iluminou-nos até hoje. E agradecer, sobretudo, o amparo de nosso Pai. Pedimos assim, Pai, permissão para encerrarmos nesta noite nosso momento de conexão com o seu Evangelho, nosso momento de conexão com o seu amor, para que possamos prosseguir na paz. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, Elaine. Boa noite. Boa noite a todos, irmão. Boa noite, Eu vou amores. procurar o Boa vídeo noite, e coloco lá, tá bom? No grupo. Boa noite. aí, saúde, fiquem com Deus.